sou Roberta Spessato, ao vivo no programa Ponto a Ponto, direto da Feira do Livro de Porto Alegre. E agora eu entrevisto o Duda Falcão. Tudo bem, Duda? Tudo ótimo, Roberta. Escritor de literatura fantástica, certo? Isso aí. Bom, e nessa Feira do Livro ele está lançando o terceiro livro de contos. E ele, qual é? Tá aqui, né? Tá aqui. Esse aqui é o meu terceiro livro, se chama 13. Ele é um livro de contos, principalmente contos de terror, em que eu tenho uma tendência a trazer bastante as minhas influências, né, literárias, como por exemplo Edgar Allan Poe e Lovecraft. Para quem conhece, né, o horror cósmico do Lovecraft vai conseguir perceber várias nuances que eu trago aqui, porém com uma identidade própria, né? As histórias se passam em cenários diversos, como por exemplo Porto Alegre, que é aqui a nossa cidade, né? Se passam em outras cidades brasileiras e também, né, em cenários inóspitos ou então em outras épocas. Às vezes eu não me apego muito a isso, né? Então é um livro que segue bem uma narrativa pulp, uma narrativa rápida, simples, né? Que tem ação, mas também tem terror, tem ficção científica e fantasia, né? Tudo junto e misturado. E faz quanto tempo que tu começou a escrever, Duda? Na realidade, eu já escrevo desde criança, eu escrevo minhas primeiras histórias, né? Quando eu tinha 11 anos, eu lembro, né, naqueles trabalhos de escola, a professora pedia para escrever sobre as minhas férias, né? Mas aí, né, enquanto todos os colegas escreveram sobre as férias, eu escrevi uma história, né, de espada e feitiçaria já. E ela leu, foi muito bacana que ela leu para todos os colegas. E realmente aquilo marcou muito a minha trajetória, apesar de eu ter demorado para realmente começar a escrever profissionalmente, né? Mas isso ajudou demais, né? Para vocês verem assim como a educação escola é importante para a gente, né? Abrir essa criatividade dos alunos. Mas bom, comecei então a publicar profissionalmente a partir de 2009, somente meus primeiros contos em diversas antologias que começaram a ser organizadas com o pessoal de São Paulo, do Rio de Janeiro, de editoras que não eram consideradas editoras do grande mercado, né? Mas elas estavam publicando contos e eu comecei a publicar com essas editoras. E meu trabalho começou a ser reconhecido até que eu resolvi então fazer os meus livros pela minha editora, pela Argonautas. E antes dos meus livros de contos eu tive um romance que foi lançado em 2012 pela editora Underworld que se chama Protetores. É um livro também que tem nuances de terror, mas ele era muito com uma pegada de ação e aventura. Lembrava muito o roleplay game, né? Para quem joga, né, RPG sabe bem como é que funciona. Esse foi o meu primeiro livro, ele está esgotado, bem difícil de encontrar, mas provavelmente pela Argonautas, pela editora, eu vou fazer uma nova edição desse livro. Não sei ainda se ano que vem ou em 2018, mas peraí, então tu tem, além de escritor, tu também tem uma editora, é isso? Também tem uma editora, que é a Argonautas, né? Isso foi uma maneira que eu encontrei para começar a publicar as minhas próprias obras, porque era muito difícil entrar em uma editora grande, né? Até porque, como eu trabalho com terror, ficção científica e fantasia, é um mercado um pouco mais restrito. As grandes editoras preferem mais já investir em autores estrangeiros que já são best-sellers lá fora, né, trazer aqui para o Brasil e não, às vezes, correr o risco com um autor nacional. Então eu preferi fazer a minha editora, até porque eu também escrevo contos. Aí mais um detalhe, se o terror, a ficção científica e a fantasia sofrem certo preconceito pelo gênero literário, os contistas também sofrem esse preconceito, né? A gente observa que romances são mais explorados, mais vendidos pelas editoras. E se tiver mais do que um volume, melhor ainda, né? Se tornar uma franquia. Sim, mas então pensando no teu primeiro livro, que foi um romance, ou não? Foi romance. O primeiro de 2012, né? Tu acredita que a valorização dele tenha sido maior em função de ter sido um romance? Eu acho que também aí depende um pouco de como é distribuído o livro, porque tem uma questão de mercado aí, né? Talvez o livro não tenha sido muito bem distribuído, mas já ajudou para começar a fazer o meu nome, foi importante. Só que eu, como gosto de editar sendo editor, eu prefiro editar os meus livros, eu gosto mais de colocar toda a minha identidade visual ali, que eu converso, né, com o diagramador, com Sim. quem é o design gráfico do livro. E eles são lindos, né? Eu tento fazer um trabalho que tenha um visual interessante e que, nesse caso, eu lembro muito as revistas em quadrinhos de terror, que tinha a revista Cripta,
Estados Unidos, mas que foram, né, traduzidas aqui para o Brasil. O trabalho da minha editora. E aí, em 2010, César Alcázar, que também é escritor, roteirista, tradutor, eu e ele, nós criamos então Argonautas, uma primeira coleção que se chamava Coleção Sagas, com 5 volumes. E essa coleção, em cada volume, a gente trabalhava com um subgênero da literatura, né, fantástica. Então, o primeiro livro era de espada e feitiçaria, o segundo, o Estranho Oeste, o terceiro, história de bruxas, de horror, o quarto era de ficção científica, space opera, né, que era Odisseia Espacial. Então, todos eles trabalhando com subgêneros, né, essas vertentes do fantástico. Bom, e aí a coisa começou a crescer, né? Eu fui criando um certo nicho de leitores que gostam do meu trabalho, então eu publiquei o livro Mausoléu, né, de 2013, e publiquei agora o livro 13, né, que é o meu terceiro trabalho e que eu fiz, na verdade, em parceria com a editora AVEC, que é aqui de Porto Alegre. Por que isso? Porque uma pessoa não pode fazer tudo. Eu gosto de escrever, eu gosto de editar, mas eu não gosto de vender, tratar com as livrarias, né, e com os distribuidores. Então eu passei essa tarefa para o meu amigo Arthur, que é da editora VEC, e ele faz a distribuição, então, agora, dos meus livros, né, desse último livro, que é o livro 13. Sim. Mas para não esquecer, desculpem se eu sou uma metralhadora aqui, mas para não esquecer, fica à vontade. A gente está falando também sobre a minha editora, eu tenho que falar de um autor que realmente eu sou muito fã dele pelo trabalho que ele faz pela literatura fantástica, literatura de horror, literatura policial, que se chama Rubens Francisco Luchetti. Esse ano a gente lançou Noite Diabólica, que foi o primeiro livro de horror do Luchetti, que foi publicado em 1963. E Argonautas, então, mais de 50 anos depois, fez uma nova reedição desse livro, né? Muito interessante, que o Rubens, eu fui visitar ele há pouco tempo, ele tem uma biblioteca gigantesca, maravilhosa, mais de 20 mil livros, todos eles especializados, né, em literatura pulp, e ele ainda usa uma máquina de escrever, né? Ele não usa computador. E eu tive a oportunidade, então, de fazer o copydesk desse livro, do original, do Noite Diabólica, e depois ele revisou, colocou um conto novo, alterou um pouco os contos, né? E foi um sucesso. A gente não vende esse livro em livraria, Noite Diabólica, ele foi vendido somente, né, com propagandas, né, pelo Facebook, e já está esgotado, deve ter uns 2 exemplares só comigo. E só contigo, e vai ficar lá, guardadinho. Exatamente. Então... foi muito bacana, assim, trabalhar e recuperar um trabalho de uma pessoa que é tão importante, um grande escritor, que até bem pouco tempo estava esquecido. Sim, então ele deve lembrar muito Poe, talvez Maupassant, não? Lembra bastante o trabalho dele, apesar dele próprio não gostar de se comparar com outros escritores, mas eu acho que, ao menos nesse livro, Noite Diabólica, tem uma pegada bem macabra, que lembra de Edgar Allan Poe também. Ah, que legal. Tá, mas Duda, e aqui na feira, tu está participando de alguma programação? Sim, eu estou inclusive organizando, né? Já faz... tem 4 edições do evento do Frankenstein, né, que eu tenho participado como curador, e esse ano vai ter a gente vai fazer uma coisa nova. Bom, o evento... Desculpa, como assim o evento do Frankenstein não... Então, como é que funciona? Por que ele foi batizado como Tu Frankenstein, né? Porque teve uma noite famosa, né, em que diversos amigos que eram escritores, né, ficaram na casa do Lord Byron, isso em 1816. Né, eles passaram um verão numa mansão, um verão que foi muito chuvoso, e eles adoravam fazer leituras de histórias fantasmagóricas, ou seja, de histórias góticas, né, alemãs. E numa dada noite, diz a lenda aí, que o Lord Byron disse para os seus amigos, né, criou um desafio: olha, vamos escrever histórias de fantasmas hoje, histórias de terror, né? O Lord Byron então escreveu sua história, o amigo dele, que era um médico dele, John Polidori, escreveu também uma história que se chamava The Vampire, também ficou uma história famosa, que teria sido a primeira história de vampiros, né, escrita na Inglaterra. O Percy Shelley também escreveu sua história, ele era um grande poeta da época, e a Mary Shelley, que ela se torna, né, esposa do poeta, ela escreve o Frankenstein ou Prometeu Moderno, né, escreve essa história numa noite, né,
E, claro, depois essa história é revisada e tal, depois publicada de forma completa e acaba se tornando o sucesso que a gente conhece, que é, né, o cientista, né, o Frankenstein, a sua criatura, o monstro. Sim, então, a partir daí, como isso foi um desafio, foi criado o evento do Frankenstein. Baseado nessa lenda. Exatamente. Nossa, né? sensacional. Sim. Né? Mas... No momento que o Byron não estava com alguma namorada, né? Ele estava lá escrevendo. Ou um namorado, não sei, né? É claro. Aqui, a Feira do Livro, né? Essa é uma ideia da Câmara Rio Grandense do Livro, e eles me chamaram para ajudar a trazer escritores que fossem da área do terror, né? Da ficção científica, da fantasia. Então, eu fui chamado exatamente para trazer esses autores que circulam, né, escrevendo esse tipo de histórias, e nós iniciamos o do Frankenstein do número 2, e não do 1, né? Porque a gente fez uma brincadeira que o evento 1 é o original, né? Aquele que aconteceu lá em 1816, mas então nós começamos a partir do 2 e agora já vai ser o 5º do Frankenstein, né? Ou seja, 4 né, eventos, né, que já estão acontecendo aqui em Porto Alegre. Os 2 primeiros, eles se passaram na Biblioteca Pública de Porto Alegre, então diversos escritores que nós convidamos foram para a Biblioteca Pública. Começou o evento mais ou menos, começa sempre por volta das 21 horas, esses autores ficam no local e passam a noite e a madrugada escrevendo um conto, depois me entregam, eu organizo e sai um livro, né, sobre o evento. O ano passado foi no Teatro São Pedro e voltaremos para o Teatro São Pedro de novo esse ano, no dia 3 de novembro. Então, né, para quem ainda tiver a oportunidade de estar assistindo, né, o do Frankenstein vai ser, esse ano ele vai estar dividido em 2 momentos. No dia 2 de novembro e no dia 3 de novembro. No dia 2 de novembro, que é quarta-feira, finados, certo? Um ótimo dia para isso, né? Para se falar de produção fantástica. Nós teremos uma palestra, uma oficina que eu vou dar, que se chama 13 Passos Medonhos para ser um escritor de horror. Começa às 14 horas e vai até às 16, na Sala O Retrato, no Centro Cultural Ceérico Veríssimo. E depois, das 16 às 20 horas, nós teremos o Garagem Cultural, que é um evento dentro, né, do Frankenstein. O Garagem Cultural, a gente convidou autores que não são somente autores literários, né, mas autores também roteiristas de cinema, de quadrinhos, de games, né, games digitais e de tabuleiro, para virem falar sobre essa experiência do quanto é importante a literatura, e quanto é importante a narrativa para construir essas histórias para outras mídias. Então, a gente vai estar, todo esse pessoal vai estar apresentando, né, o seu trabalho das 16 horas até as 20 horas. E enquanto isso, mais uma inovação, que é um laboratório, enquanto esses autores vão estar falando no Centro Cultural, aliás, no Auditório Barbosa Lessa, na Sala O Retrato, a sala estará liberada para as pessoas levarem livros, quadrinhos, filmes, discos, jogos, o que quiserem levar para esse local para trocar com as outras pessoas. Então vai ser um escambo cultural. Escambo cultural, com certeza. Então vai ser um laboratório. A gente gostaria muito que isso desse certo para que as pessoas pudessem trocar cultura, trocar informações. Tá, isso vai ser dia 3. Isso é dia 2 de novembro. Dia 2. Dia 2 de novembro, na Sala O Retrato, começa das 16 às 20 e no Auditório Barbosa Lessa estará acontecendo as palestras dos autores. Isso simultaneamente? Simultaneamente, exato. Isso no dia 2, ao mesmo tudo tempo. No dia 2. Tudo ao mesmo tempo agora. Tudo ao mesmo tempo, ótimo. Tá. E projetos agora? Tu acabou de lançar um livro esse ano, que foi 13. Certo. E já está com algum novo projeto? Sim. Para ano que vem, então, eu já tenho um livro pronto, ele já está escrito, agora só começa a parte de fazer a capa dele, né, diagramação do livro. Eu pretendo lançar por volta de abril do ano que vem, então, mas já é um livro praticamente pronto, que se chama Comboio de Espectros. É um livro também de terror, né? É de contos também? Contos. Eu quero continuar escrevendo contos durante bastante tempo e utilizando essas temáticas, né, do horror cósmico, do Lovecraft. Então eu gosto bastante disso. Quem é meu leitor vai reconhecer esse tipo de
de literatura. Bom, então temos Comboio de Espectros, que eu vou lançar, mas também pela Argonautas, o trabalho na Argonautas continua, né? A gente vai estar, eu e o César, a gente vai publicar um livro chamado Planeta Pulp, volume 1, que nós teremos 5 autores. Um deles é o Rubens Francisco Luchetti, que nos enviou um conto inédito. Teremos também nesse livro a presença do Christopher Castelsmith, o próprio César Alcázar, eu, a Mariana Portela e Nikellen Ritter, e o prefácio do Marco Aurélio Luchetti, que é pesquisador também, filho do Rubens. Então vai ser o primeiro volume e ele é bem voltado para uma literatura pulp também. E depois vamos fazer o relançamento também de um livro do Luchetti, que é Os Sete Ventres para o Demônio, um livro que dificilmente alguém encontra, né, em livrarias, em sebos. A gente vai reeditar esse livro e vai ser também algo, imagino, o sucesso que foi o Noite Diabólica. Esses são, assim... Bom, então, Lucas, Duda, obrigada. Valeu. Do livro, obrigada. Obrigado. Foi ótimo.